quero cumprimentar toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Eu também quero cumprimentar todos que estão assistindo através das redes sociais, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos, irmãos, na quarta da palavra, o nosso culto da fé inabalável. Quarta da palavra, culto da fé inabalável. O texto de reflexão hoje é Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao 26, que diz: Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 23 a seguir, diz: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Quantos meses? Porque viram que a criança era muito formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filha de Faraó, apesar da fama e do poder do Egito. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão que vem de Deus. Olhe para alguém e diga: você precisa contemplar neste tempo o galardão, diga, que vem de Deus. Amém? Mateus capítulo 17, versículo 20, Novo Testamento, Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 20, diz assim: ele respondeu: porque a fé que vocês têm, ela é pequena. Porém eu asseguro que se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Olhe para alguém e diga: se você tiver uma fé, diga assim, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, diga, nada lhe será impossível. Amém, irmãos? Eu queria, antes de entrar na mensagem hoje, dizer aos irmãos para terem paciência comigo. Nós vamos ali igual um carro velho, devagarzinho, 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 mas a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Amém? Intercedam por mim, vão orando aí, porque vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nós vamos falar a respeito de fé. Eu vou fazer alguns comentários aqui, que depois vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo os comentários. O nosso final de semana, sexta, sábado e domingo, foi explosivo. Glória a Deus. Deus fez coisas extraordinárias em nosso meio. Mas o que nós precisamos entender é, da mesma maneira como nós estávamos nos preparando para o congresso de louvor e adoração, o mundo das trevas também estava se preparando. Amém? Sábado agora tem a formatura dos casais. Nós estamos nos preparando para a formatura dos casais. E o mundo das trevas
está se preparando para trazer danos para a formatura dos casais. No outro sábado, dia 21, nós vamos nos preparar para o culto dos jovens ativados. E o mundo das trevas vai se arquitetar para dar algo errado. Nesse mesmo dia, nós estamos organizando uma viagem para Pataíba. E o mundo das trevas já está se organizando, se aparelhando para atrapalhar essa viagem. No dia 28, está sendo organizado o impacto evangelístico aqui na porta da igreja. E o mundo das trevas já está se organizando para atrapalhar. No dia 29, vai ser o maior ESLIDAC da nossa história, a maior escola de líderes dos últimos anos. Dia 29, domingo de manhã. E o mundo das trevas já está se organizando para não dar certo. Todo mundo entendeu? Muito bem. Nós nos organizamos para Congresso de Louvor e Adoração, nos organizamos também para a ação social. Mas o mundo das trevas estava se organizando também. Porque o mundo das trevas, ele se organiza lá fora e ele se organiza aqui dentro. Porque lá fora tem os adeptos do mundo das trevas. E aqui dentro, infelizmente, tem as orações contrárias. E o que são as orações contrárias? Eu não concordo, eu não vejo assim, se fosse eu fazia desse jeito, não deveria ser assim. Isso são orações contrárias, que dá legalidade ao diabo, aqui dentro. Quem está entendendo? Então, você percebe que já no sábado, algumas pessoas começaram a adoecer. Muitas pessoas começaram a adoecer. Várias que congregam conosco. Eu amanheci na segunda-feira doente. Fernanda também. Só que Fernanda não conseguiu nem levantar da cama nem na segunda e nem na terça. Na segunda eu levantei, 7:30 da manhã, mesmo doente, corpo todo doendo, dor de cabeça, mal-estar, garganta inflamada. Levantei, lavar prato, varrer casa, né, limpar as coisas, corrigir as provas que estavam faltando, preparar a matéria de teologia matrimonial para segunda-feira à noite. Mesmo ali devagarzinho, tinha que fazer. O nosso CNPJ teve um problema no final do ano passado para o começo desse ano com o cartório e com o banco, a rede bancária. Aí agora deu um problema junto à Receita Federal. Mas o mundo mudou. Aí ontem tinha que fazer uma videoconferência para um certificado digital e tal. E eu não sabia que meu celular, a tecnologia é velha. Passei horas tentando fazer pelo celular, não consegui. Depois com o celular, depois com o notebook também não consegui. Do nada a menina disse: tenta com o celular da sua esposa para ver se a tecnologia é mais avançada. Com o celular de Fernanda, deu certo. Isso doente, né? Corpo todo doendo, mal-estar. Mas ali, né, na hora de fazer a chamada lá, a menina dizia assim: abra o olho, seu Luiz. Abra o olho, seu Luiz. Eu disse: estou abrindo. Porque tem que ser sem um óculos, né? E eu não consigo abrir o olho direito sem um óculos. Eu já estou abrindo. Né? Aí de madrugada você vai no banheiro e você cospe
secreção com sangue e tal, a garganta toda doendo, 2 glândulas aqui bem inchadas, mas você não pode parar. Você só para quando o corpo para, porque se você parar, alguma coisa fica pelo meio do caminho. Então ali devagarzinho, você vai ali. Dei aula na segunda-feira de noite assim, como eu estou aqui, devagarzinho, mas conseguimos dar aula. Hoje não foi diferente, tinha um problema com o gov.com, que tinha que aumentar a segurança de bronze para prata, para ouro, a mesma coisa, o celular antigo, e não funcionava no notebook, não funcionava no celular. Quando a menina veio ter a ideia, a menina da contabilidade, para usar o celular de Fernanda, fazer uma videochamada com Fernanda e tal, já não tinha mais graça. Então você percebe que o reino das trevas, ele veio com força para tentar me atingir muitas pessoas na igreja. Mas eu só vim entender o que aconteceu naquele final de semana no domingo de noite. Eu coloquei no grupo dos obreiros quais são os demônios que estavam sendo reverenciados no dia 7. Quais os demônios estavam recebendo oferendas no dia 7, no dia que nós estávamos aqui na ação social. Eu coloquei no grupo dos obreiros quais os demônios estavam recebendo oferendas no dia 8, no domingo, no encerramento do congresso. Eu coloquei no grupo dos obreiros que a partir do dia 8 até o final do mês, são vários demônios que estão recebendo oferendas com vários propósitos, com vários objetivos. Então, assim, nós nos preparamos, mas nós não nos preparamos da forma adequada. Serve de experiência para as próximas vezes. Por exemplo, quando chegar o momento da ação social, não se começa mais a ação social, não sei se aconteceu, se acontecer vocês me falam, mas não se começa mais a ação social sem que a equipe de voluntários esteja junta para todo mundo orar e ser ungido com óleo da unção, para não receber uma seta, entende? Não se começa o impacto evangelístico no dia 28 sem a equipe toda estar junta, ouviu, Jorge? Sem a equipe toda estar junta para ungir antes, orar antes. Faz, maravilha, muito bom. Eu solicitei que do dia 1º até o dia 7, no grupo geral da igreja, orações a partir das 23 horas até as 23h59, 23 horas em diante, até antes de virar o dia. Era por gratidão, pela santificação do nome de Deus e pelo congresso que estava para acontecer. A pergunta que fica é: quantas pessoas estavam orando por esse propósito, pelo congresso? Quantas pessoas estavam enganjadas nisso? Porque no quantitativo de 100 membros, 100 e poucos membros, quanto mais gente estiver orando, é mais fácil de blindar a igreja, sim ou não? Sim. Quanto menos pessoas orando, mais fácil de alguém ser atingido por uma seta ou por um dardo inflamado do maligno. Entende? Esse alguém pode ser eu, ser atingido, ou pode ser você. Só que a seta do maligno, o dardo inflamado do maligno, não é para te atingir, para você acordar segunda-feira, lavar casa, varrer casa, lavar prato, fazer trabalho de teologia, segunda-feira lavar prato, varrer casa, jogar lixo fora, fazer videoconferência, conversar com contabilidade, fazer gabinete, terça-feira
conversar com contabilidade, lavar prato, varrer casa, limpar fogão, vir para a igreja pregar. Não. A seta do maligno, o dardo inflamado do maligno é para lhe matar. É para ceifar a sua vida. Você só consegue ficar de pé porque você orou ou porque alguém orou por você. Porque Deus teve misericórdia. Daí a importância da igreja viver em oração. Um dia, não. Oração constante, todos os dias. Senão uma hora ou outra, o maligno nos pega desprevenidos. Por quê? Nós não estamos aqui hoje à noite brincando. Nós estamos aqui em guerra. Existe uma guerra nesse momento, do reino das trevas contra o reino da luz. Tem pessoas aqui no nosso meio que o diabo quer matar de enfermidade. Tem casamentos aqui que o diabo quer destruir. Tem filhos aqui que o diabo quer lançar no mundo das drogas e depois matar. Tem filhas aqui que o diabo quer lançar no mundo da prostituição e nos vícios. Tem pessoas aqui que o diabo quer tirar o emprego para ficar padecendo. Entende, irmãos? Então nós estamos em uma constante guerra todos os dias. Então, o que foi que eu percebi? Fui fazer uns estudos no domingo à noite sobre algumas religiões, que não convém citar o nome porque estamos ao vivo para não ser processado por intolerância religiosa. Fui fazer uns estudos sobre algumas religiões, alguns falsos deuses. E no domingo, quando eu saí daqui, Deus descortinou tudo. E muita coisa aconteceu na nossa cara e nós não vimos. Teve um momento que eu estava ali na frente me expressando, apareceram 3 mulheres vestidas a caráter e parou e ficou olhando para a minha cara. Eu me senti intimidado pelo olhar. Eu não senti medo, a me senti o quê? Intimidado. O que eu fiz? Botei um louvor na caixa de som, segurei nas laterais da caixa de som e comecei a clamar baixinho pelo sangue de Jesus. Na mesma hora, o meu corpo todo começou a doer. As minhas costas começaram dores terríveis. Estávamos em guerra. E eu não tinha percebido o grau da guerra. Demora um pouquinho, o Marquinho, que estava ajudando, cortando o cabelo, de uma hora para outra começou a sentir mal. Chegou bem na igreja e começou a se sentir mal. Alguém, não lembro quem foi, disse, vá orar por Marquinho. Quando eu fui orar por Marquinho, a mesma coisa, botei a mão no peito dele, na cabeça dele. Quando eu comecei a orar, comecei a sentir dores horríveis no meu corpo. Nós estávamos em guerra. Possivelmente, o que atingiu Marquinho naquele momento era para matar ele, mas alguém foi rápido e disse, bispo, ora ali, para desfazer o mal. É importante dizer, irmãos, e já foi dito aqui na igreja, preste atenção que eu vou falar, é importante dizer que existem músicas para Deus e músicas para o diabo. Quem entendeu isso? Existem músicas para Deus e músicas para o diabo. E nós já explicamos aqui o que são músicas para Deus e o que são músicas para o diabo. E o porquê que não é correto nós ouvirmos todo tipo de música. Existem músicas, e por que não dizer todas, especialmente músicas ditas baianas, que grande parte delas
tem toques de atabaques, de percussão, toques percussivos que atraem seres espirituais do mal, que não convém citar o nome desses seres aqui, para não ser processado. Existem umas entidades que recebem, por exemplo, dia 7 e dia 8, som de samba, som de partido alto, como oferenda para eles. Como é que eu sei disso? Fui pesquisar no domingo, eu não sabia. Eu pensei que as oferendas eram apenas aquelas oferendas que são feitas com coisas, com alimentos, bebidas e tal e tal. Mas a depender do som, entende? Pode ser como oferenda para um determinado tipo de entidade. E sabe o que é interessante? Estava na nossa cara e nós não havíamos percebido. Sabe o que é interessante? Tinham pessoas manifestadas e nós não percebemos. Quando, bispo? Na noite de sábado, dia 7, e no domingo, batendo certinho com o que tem lá na pesquisa que eu fiz sobre o tipo de som que é oferecido, sobre o tipo de entidade que é cultuada no dia 7 e o tipo de entidade que é cultuada no dia 8. Então nós não podemos ver as coisas como naturais. Tudo tem um porquê, principalmente se for dentro da igreja, fora da igreja, contra a igreja ou na frente da igreja. Tudo tem um porquê. Tiveram 3 mulheres, aí já são outras 3 mulheres, tiveram 3 mulheres do final de linha que não estavam vestidas a caráter, mas eu conheço elas e sei do que elas são e o que elas servem. Elas entraram na igreja, não falaram com ninguém, que eu estava na caixa observando, pegaram mungunzá, 3 copos, atravessaram a pista e foram embora, sem falar com ninguém. Eu até percebi algumas pessoas tentando falar com elas, eu também tentei falar, mas percebi somente um olhar das 3 de desdenha e de desprezo. A pergunta é: será que elas vieram aqui dentro somente pegar o mungunzá? Teve uma outra que chegou para mim e disse assim: qual é o nome do vereador que está ajudando? Eu disse: o nome do vereador é Jesus. Porque as pessoas não acreditam que uma igreja vai fazer algo pela comunidade se não tiver ajuda dos políticos. Mas nós não temos vínculos com político nenhum, nem da direita e nem da esquerda. Nós temos um vínculo eterno com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E eles 3 nos bastam. Eles 3 já é suficiente. Porque tem dado certo de 2016 até aqui e vai continuar dando certo para a glória de Jesus. Amém? Então, todo esse pacote culminou em pessoas que adoeceram de segunda-feira em diante. Mas o ataque ou contra-ataque não era só para adoecer. O ataque ou contra-ataque era para atingir alguém mortalmente, que foi o que Deus me revelou no domingo à noite, quando eu botei o meu joelho para orar. Amém, irmãos?
Eu pensei umas 10 vezes, talvez mais, em convidar a pastora Margarida para ministrar hoje à noite, de última hora. Mas quando eu ia fazer isso, o Espírito de Deus me perguntou: e cadê a sua fé? Passei a mão de manhã cedo aqui, vi uma bola. Passei a mão aqui, vi outra bola. Eu disse: não vai dar não. Não vai ter como não. Mas tomei minhas medicações, orei, meditei, orei. Quando chegou no final da tarde, que eu botei a mão, as bolas tinham sumido. Diga glória a Deus. Então eu disse: vou tentar, pela fé, mas vou tentar. Por isso que eu peço a vocês que orem por mim, para que eu chegue até o final. Amém? Porque nós vamos hoje até o final da história de Moisés, em nome de Jesus. Eu amo Moisés, mas está na hora da gente passar para outro herói da fé. Quando der 9 horas, quem precisa ir 9 vai 9. Quando der 9h30, quem precisa ir 9h30 vai 9h30. Quando der 10 horas, quem precisa ir 10 horas vai 10 horas. Amém? E quando der meia-noite, quem precisa ir meia-noite vai meia-noite. Diga glória a Deus. Muito bem. E se porventura passar da meia-noite, quando chegar no céu, você tem uma conversa com Moisés e diga: por que a sua história era tão grande, Moisés? Amém, irmãos? Então vocês entenderam a respeito da vigilância, né? Vocês entenderam que não se faz nenhum tipo de programação na igreja, nem pequena e nem grande, se antes não tiver uma equipe orando, intercedendo, e no dia a equipe que está à frente do trabalho precisa se reunir para orar e receber o óleo da unção. Todo mundo entendeu isso? Muito bem. E vocês entenderam que qualquer coisa que acontece na imediação da igreja, nada é solto, nada é por acaso, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, certo? Até um carro com paredão, com pagode altão na porta da igreja não é normal. No mundo espiritual tem um motivo. Mas a gente continua sobre esse assunto mais adiante. Na semana passada, nós falamos sobre Números capítulo 13 e a grande missão dos 12 líderes na terra de Canaã. O quanto Moisés precisou usar a fé. Depois falamos sobre Números capítulo 14, que falou a respeito da revolta do povo, porque o povo não queria ir para Canaã com medo e estava querendo voltar para o Egito. Hoje nós vamos, com a ajuda de Deus, encerrar sobre a fé de Moisés em Números capítulo 16. Números capítulo 16, do verso 1 até o 41, vai falar a respeito da revolta de Corá, Datã, Abirão e On. Tem gente que quando me vê falando, pensa que eu estou brincando, mas eu preguei a vida toda somente sobre Corá, Datã e Abirão, mas tinha um quarto atribulado no meio. E está bem aí, logo no começo, ó, verso 1. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã, 1, Abirão, 2, filho de Eliabe, e On,
filho de Pelete, todos três da tribo de Ruben, encheram-se de arrogância. Não me pergunte como, eu nunca vi esse tal de um aqui. Eu só não vou dizer que botaram recentemente esse nome aqui, porque aí é apelação demais. O nome disso é falta de meditação, porque meditar não é igual a ler. Ler você passa por cima, meditar você observa os detalhes. Mas enfim, o verso 1 e 2 revela que Corá, bisneto de Levi, portanto, primo de Moisés, reuniu Datã, Abirão e On, todos esses três da tribo de Ruben. E o texto vai dizer que eles se encheram de arrogância e se levantaram contra Moisés e contra Arão. Logo de cara, você precisa perceber dois detalhes importantes que eu não tinha percebido no passado. Vim perceber agora. Tem duas tribos envolvidas na situação. Uma tribo é a tribo de Levi. A outra tribo é a tribo de Ruben. Mas espera aí. Quem é Ruben? O primogênito de Jacó. Que pela lei, aqueles que vieram primeiro, que eram os primogênitos, tinham direito a galardão, primogenitura, direitos especiais que os outros que vieram depois não tinham o mesmo direito. Isso pela tradição. Pela tradição, quem veio primeiro tinha mais direitos do que quem veio depois. No caso de Levi, a tribo de Levi era dividida em 3 tribos: coatitas, meraritas ou gersonitas. Os coatitas também eram chamados de coraitas. Pronto. Essas 3 tribos, divididas em subtribos, cada um tinha um direito diferente e uma responsabilidade diferente. Quem decidiu assim? Diga Deus. Deus decidiu dessa maneira. Quando Deus decide, diga, está decidido. Está decidido. Por algum motivo, Deus entendeu que algumas coisas deveriam ser liberadas sobre a tribo de Levi e não sobre a tribo de Ruben. É culpa de Moisés ou responsabilidade de Deus? Pode falar, diga responsabilidade de Deus. Diga, Moisés não entra em nada. Moisés não tinha poder para decidir sobre essas questões. Vejam que o levante de Corá contra Moisés tem características que sempre são potencializadas pelo diabo. Quais são essas características? Inveja, arrogância, presunção, avareza, atrevimento e desrespeito. Se vocês lerem a biografia desses 4 moços, Corá, Datã, Abirão e On, você vai descobrir essas características na vida deles. Mas não para por aí. O texto vai dizer que Corá ainda atraiu mais 250 israelitas. Mas não foram 250 israelitas comuns. O texto diz que são líderes respeitados que foram nomeados como membros do concílio. Ou seja, eram 250 israelitas importantes que já tinham
cargos, já tinham títulos, já tinham responsabilidades, e que foram devidamente nomeados pelo concílio para fazer parte do serviço da obra de Deus. O verso 3 diz que Corá fala com Moisés assim: basta, Moisés. Na assembleia de líderes, todos aqui são santos. Cada um de nós aqui somos santos também. Opa! Perceba que Corá e a sua equipe estão se classificando como santos. Mas se você for ler sobre eles, eles tinham inveja, arrogância, presunção, avareza, atrevimento e desrespeito pela liderança. São características de santo? Então essa afirmação dele tem alguma coisa errada. Ele diz assim: e se todos nós somos santos, porque você e seu irmão Arão se colocaram acima da assembleia como nossos líderes? Uma pergunta para a igreja: foi Moisés que se levantou como líder ou foi Deus que chamou? Então você percebe mais uma característica terrível na vida de Corá e a sua equipe. Os versos 4 ao 5, sem dizer nada para Corá, o líder Moisés se prostrou para orar a Deus. E quando se levantou, falou assim: Corá, pela manhã, o Senhor Deus vai mostrar. Vai fazer o quê? Para você e seus seguidores, quem ele escolheu e quem realmente é santo. Quem é que vai mostrar? Deus. Perceba que lá em cima, Corá e a sua equipe, eles dizem: nós somos santos. Eles se classificam como tais. Não é Deus que fala, é eles que se classificam assim. Perceba que quando Moisés vai se expressar, Moisés não diz: eu sou santo e meu irmão Arão é santo. Ele diz: pela manhã Deus vai mostrar. Moisés tira a responsabilidade das mãos dele e coloca na mão de Deus. O verso 7, 8, Moisés diz assim: basta, levitas, chega disso, filhos de Levi. Naquela ocasião, as coisas já estavam fora do controle, ao ponto de até mesmo Moisés, sendo paciente, manso e amoroso, se aborrecer. O verso 9 afirma que Corá era da tribo de Levi e que ele já tinha sido separado por Deus para o serviço no tabernáculo de Deus e assim poder ministrar sobre a comunidade de Israel. Vou repetir. Verso 9 afirma que Corá era da tribo de Levi, uma tribo diferenciada, e que já tinha sido separado por Deus. Separado por quem? Para o serviço do tabernáculo de Deus, e assim poder ministrar também sobre a comunidade de Israel. Mas Corá, na verdade, queria o lugar sacerdotal de, pode falar, de Moisés. Muito bem. Os versos do 1 ao 10 nos mostram que as reclamações de rebeldia de Corá tinham duas razões. Quantas razões? Uma razão pública e outra razão oculta. Como sempre, isso é regra. Todo levante em qualquer esfera da sociedade sempre vai ter duas razões, uma pública e uma oculta. A pública é o que nós falamos
para todo mundo tomar conhecimento. A oculta é aquela que só nós sabemos. Diga nós, mais o Pai, mais o Filho, mais o Espírito Santo. Diga aí, e o diabo também. Eu falei na semana passada que eu ia explicar para vocês, dar um exemplo do que é uma razão pública e uma razão oculta. A razão pública de Corá. A razão pública de Corá. Ele dizia que Moisés e Arão queriam controlar as pessoas no geral, sem dar espaço para os demais. Isso aqui é a razão pública. Assim era uma forma de ganhar o coração do povo para a sua causa. Então ele falava coisas de forma pública para cativar as pessoas ou para alcançar o coração das pessoas para a sua causa, para a sua demanda. Então ele tinha que verbalizar alguma coisa pública para comover as pessoas. A razão oculta de Corá, o texto diz aí, o texto explica, do verso 1 até o verso 10 está tudo bem claro. Ele na verdade queria as mesmas coisas que Deus deu para Moisés. Ele não queria ser um apoiador da obra. Ele na verdade queria ser o sacerdote no lugar de Moisés. Percebe? A razão oculta. Mais um pouquinho. Depois disso tudo, foi tudo bem esclarecido para Moisés, para Arão. Isso tudo Moisés precisa usar fé para não esmorecer no meio do caminho. Quando você chega no verso 12, Moisés manda chamar Datã para ter uma conversa com ele. Olha a resposta de Datã no verso 12. Nós não iremos. Os mesmos que estavam dizendo que eram santos, eram os mesmos que agora estavam dizendo para o líder: eu não vou. E ponto final. O verso 13, Datã, ele resolve levantar uma calúnia contra Moisés, dizendo: você nos colocou no deserto e ainda quer ser nosso líder? Mas quando você volta lá em Êxodo capítulo 2, você vai perceber que Deus fala com Moisés que ele ouviu o clamor do povo para tirar eles do Egito. Então quem clamou a Deus foi o povo. Moisés não entra em nada. Quem disse para Moisés lançar 10 pragas no Egito para Faraó libertar o povo, e que tinha uma travessia do Egito até Canaã pelo deserto, quem deu essa orientação foi Deus. Moisés não entra em nada. Mas perceba que o texto ele diz: você nos colocou nesse deserto e ainda quer ser nosso líder? Novamente um comportamento terrível para alguém que mais adiante estava dizendo que era santo. O verso 14 vem mais uma razão oculta. Além disso tudo, você não nos deu terras, não nos deu campos, não nos deu vinhas. Opa! Mais um levante, mais uma calúnia. Por quê? A tribo de Levi era a tribo que não iria receber o quê? De heranças. Porque a missão da tribo de Levi colocada por Deus era tomar conta do tabernáculo. As outras tribos tinham direito a terras e campos, mas a tribo de Levi não tinha direito nem a terra e nem a campo. Por quê? Porque eles iriam tomar conta do tabernáculo. Mas e quem iria sustentar eles? Diga: as outras 11 tribos. Quem iria sustentar aqueles que não receberam terra e nem campos para plantar? Era quem? As outras 11 tribos. Justo? Na verdade? Não é justiça?
Se você tem uma tribo que não tem direito a terras, a propriedade, né, a patrimônio, só para tomar conta do tabernáculo, é justo que as outras 11 tribos que receberam tudo isso mantivessem a tribo de Levi. Então perceba aqui que no verso 14 que Moisés não tem nada a ver com isso. Quem orientou a fazer dessa forma foi Deus. Diga glória a Deus. Quando chega no verso 14 também, na parte B, olha o que ele fala. Pensa que somos todos cegos? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Porque ele consegue ser mais cego do que um cego de nascença. Porque ele se torna um cego que vê, um cego espiritual. Aí no final, ele repete o que ele falou no começo da conversa, de forma bem rude: nós não iremos. Pergunto novamente: Corá, Datã, Abirão e com um comportamento desse, com Moisés e Arão, os seus líderes, eram santos? À luz do que nós aprendemos sobre santidade? Não. O verso 15 nos mostra que Moisés ficou indignado com Datã. Mas a sua ira e a sua irritação não foi algo egoísta. Pelo contrário, foi indignação justa de um homem íntegro. Quando o coração puro e limpo, curado e íntegro, chega ao ponto de se indignar, Deus vê isso como uma ira ou uma indignação justa. Diga glória a Deus. Eu não sabia, nunca preguei sobre isso, mas a ira e a indignação de alguém que é justo, Deus não vê de forma negativa. E tem respaldo bíblico, bispo? Tem. Acabamos de ler Moisés versus Corá. Quem estava certo? Era justo ele se indignar? Sim. Elias e os profetas de Baal no monte. Quem estava certo era Elias ou os profetas de Baal? Então estava certo Elias se indignar. Jesus, esse aqui não dá para a gente discutir. Jesus no templo contra os cambistas. Quem estava certo, Jesus ou os cambistas? Estava certo Jesus se indignar? Sim. O verso 17, Moisés avisa Corá para ele, Arão e os 250 homens pegarem seus incensários, colocar incenso dentro, colocar fogo e apresentarem a Deus no dia seguinte pela manhã, para saber quem realmente era santo e quem não era, quem Deus chamou e quem Deus não chamou, quem estava certo e quem estava errado. O verso 19 afirma que Corá reuniu seus 250 homens, olha onde? Na entrada da nova tenda do encontro que havia sido construída. Lembra? Lá em Êxodo capítulo 40, do verso 1 ao 38, nós falamos aqui sobre a construção do novo tabernáculo, que antes era a tenda de Moisés e virou o tabernáculo de Deus. Nós pregamos aqui em uma dessas quarta-feiras. E Corá colocou de novo, mais uma vez, o povo contra Moisés e contra Arão. É atitude de santo, irmãos? Mas eles disseram que eram e que tinham o mesmo direito que Moisés. Mas de repente, se você ler o texto, diga sempre tem um de repente de Deus. Mas de repente, a glória e a ira de Deus se revelou diante de toda a comunidade. Quando Deus viu a forma desprezível que Corá e seu povo estavam tratando Moisés e Arão, a glória e a ira de Deus se manifestou.
diante de toda a comunidade. Se vocês olharem aí, não sei se está aparecendo aqui, os versos 20, 21 e 22, vai dizer o seguinte lá, ó. Deus avisa que vai destruir o povo todo, a comunidade inteira, por tanto pecado já guardado cometido por eles. Por quê? Diga, tudo tem limite. Diga, até para Deus. Até para Deus, que é longânimo, tudo tem limite. A ira de Deus se acendeu. Moisés orou mais uma vez, usando a fé, e pediu clemência pelo povo, pois a culpa era de Corá. Deus, é incrível a fé desse homem. Diante de um quadro como esse, quando ele viu que todos seriam dizimados, ele foi pedir clemência pelo povo. Pelo povo que ia morrer sem culpa. Porque Corá e o povo dele ia morrer com culpa. Mas o restante, que era Maria, vai com as outras, ia morrer sem culpa. Pegaram o trio andando, ia morrer sem culpa. Moisés deixa claro. Por que matar todo mundo se a culpa é de um homem só? Que foi o que começou o motim, a revolta. Os versos 23 e 24, Deus ouviu a oração de Moisés. Deus fez o quê? Ouviu a oração de quem? E pediu para o povo se afastar rápido das tendas de Corá, Datã, Abirão e On. Se afasta rápido, rápido. O verso 27, depois do povo ter se afastado das tendas de Datã e Abirão, eles tinham saído, Datã e Abirão, e estavam em pé, aonde? De frente com suas tendas, com suas esposas, seus filhos e suas crianças de colo. Olhe para alguém e diga assim: ame sua família e não os coloquem em riscos por causa de você. Irmãos, a ira de Deus se acendeu para destruir todo mundo por causa do pecado. Moisés vai lá, ora, Deus ouve a oração e dá uma oportunidade para o povo sair. Os camaradas, em vez de ver isso, se arrepender, pedir perdão, chorar, botar o rosto do pó, não. O texto diz que eles saíram cheios de arrogância das suas tendas, com as suas esposas, arrogantes também, com seus filhos, deviam ser filhos arrogantes também, ou obedientes demais. Mas o que me chama a atenção é que até as crianças de colo, eles saíram para enfrentar. A ira de Deus vem, eles resolvem enfrentar. Percebe por que às vezes nós sofremos? Deus está dizendo: faça assim. A gente faz assado. Deus diz: ande nesse caminho. A gente quer andar em outro caminho. Deus orienta da forma dele. Nós queremos fazer do nosso jeito. Esse instinto dele aqui de Corá ainda tem nos nossos dias, no nosso tempo. Olha o que o texto diz. Por isso que eu disse: ame sua família e não os coloque em risco por causa de seus erros. Porque aqui nesse momento, eles três ou eles quatro estavam colocando as esposas em risco, os filhos adolescentes em risco e colocando os filhos de colo em risco. Sim ou não? Sim. Os versos 28 ao 30, o texto diz assim, do 28 ao 30. Moisés usou a fé mais uma vez
e diz que todos iriam saber se realmente foi Deus quem chamou ele e seu irmão Arão, da seguinte forma. Vamos ler juntos aqui para a gente entender o que foi que Moisés falou. Versos 28 ao 30. Para não fugir nenhuma palavra da realidade. 28. Foi quando Moisés exclamou: nisto conhecereis que foi o próprio Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos, e que não os fiz de mim mesmo. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, isso quer dizer morrer de velhice, então não foi o Senhor quem me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, algo inusitado, se a terra abrir a sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, e se eles descerem vivos ao Seol, à sepultura, ao fundo da terra, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a direção de Yahvé, nosso Deus. Diga glória a Deus. Então Moisés, antes de partir para o momento decisivo, ele reúne todo mundo e diz assim: olha, se vocês morrerem de velhice, morte natural, então realmente não foi Deus que me chamou e não foi Deus que chamou Arão. Apesar de que todos nós sabemos que quem chamou Moisés foi Deus, e nós sabemos que quem chamou Arão também foi Deus. Não foi Moisés que escolheu Arão, não. Quando Moisés disse que ele tinha os lábios pesados, Deus foi quem disse que iria chamar Arão para ser a voz dele. Era Deus revelava para Moisés, Moisés explicava para Arão, e Arão falava ao povo. Diga glória a Deus. Aí os versos 31 ao 33, aconteceu que assim que Moisés acabou de fechar sua boca, o texto diz aí, que Deus validou as palavras de Moisés, e o chão se abriu. De uma hora para outra, só foi Moisés falar qual era o propósito, o chão abriu, somente no lugar que estavam as tribos dos rebeldes, e quando o chão abriu, caiu todo mundo, os rebeldes, as esposas, os filhos e as crianças de colo. Quem lê de forma natural, pensa assim: nossa, como Deus é perverso. Mas Deus não é perverso, não. Deus não é perverso, não. Só que tudo na vida tem limite. Essa situação toda aqui não aconteceu em uma semana, não. Esses problemas na vida de Moisés e de Arão eram coisas antigas. E Deus estava tolerando, tendo paciência, orientando. O próprio Moisés, volta e meia, se jogava no chão rápido, clamava para Deus não fazer nada com ninguém. Então era um problema antigo que foi crescendo, até o momento que Deus perdeu a paciência. Porque Deus perde a paciência. Nós os pastores do século 21, nós temos muita coisa para responder para Deus. Eu sou um desses. Nós temos muita coisa para responder para Deus, porque tem gente que se perdeu por nossa culpa. Porque nós romantizamos demais o Evangelho. O Evangelho diz que existem flores, existem espinhos. Mas chegou um momento que nós só pregávamos as flores. O
O Evangelho diz que o mesmo Deus que fere é o mesmo que liga a ferida. Mas nós não falamos que Deus fere quando Ele quer ferir. O Evangelho diz que Deus se compadece de quem Ele quer e Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Mas a gente prega que Ele tem misericórdia de todo mundo, que Ele tem compaixão de todo mundo. Só que nem todo mundo merece a paciência de Deus, a compaixão de Deus, porque Deus é santo. E tem pessoas, está escrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que vão ouvir a palavra de Deus, vão compreender a palavra de Deus, vão entender os mistérios de Deus, mas o texto diz: mas vão escolher por vontade própria não seguir e não servir a Deus. Escolha, livre-arbítrio. Então Deus não pode ser culpado de uma escolha minha, né? Nós pregamos durante muito tempo, e eu estou no meio desses, triunfalismo. Você vai triunfar, você vai dar certo. E eu creio que vocês vão dar certo. Mas o mesmo que está dizendo para vocês que crê que vocês vão dar certo, é o mesmo que está pregando para vocês, dizendo: olha, mas tem o dia mal chega, viu? Se revistam da armadura de Deus para se preparar para o dia mal, porque o dia mal vai chegar para todo mundo. O mesmo que está dizendo aqui agora que vocês vão dar certo, que vocês vão triunfar, é o mesmo que também chega aqui na quarta-feira e diz assim: olha, Jesus disse que no mundo teremos aflições, viu? Mas tenha o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu, e se Ele quiser, nós vamos vencer também. Você pode aplaudir Jesus? O verso 34 diz que quando os demais filhos de Israel, quando o povo ouvir os gritos de dor, de medo, de pavor e terror de Datã, Abirão, Corá, aquele povo todo ali e sua família, diz que quando o povo viu toda aquela situação, eles todos começaram a gritar de medo, todos juntos. Deve estar aparecendo aqui, verso 34. Eles diziam: misericórdia, meu Deus, misericórdia, meu Deus. Por misericórdia, não permita que a terra venha nos engolir também. Faltou pouco para eles irem no meio também. Eles só não foram no meio porque Moisés foi clamar por eles. Senão eles iriam no meio também. Sabe por quê? Eles tinham duas opções. Opção 1: ficar do lado do líder. Ficar do lado de quem? Do seu líder. Opção 2: não tomar partido. Ficar de parte, orando e intercedendo. Eles escolheram a pior parte: ficar do lado dos rebeldes. Por isso que ia morrer todo mundo quando a ira de Deus se acendeu. O verso 35, o texto diz que ainda tinha uns 250 líderes com os incensários nas mãos, oferecendo fogo estranho para Deus. Irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra aqui, eu fiquei pensando na cara desses 250 líderes. Não, tem como baixar lá o que é o incensário? Para o povo ver o que é o incensário? Eu fico imaginando os 250 líderes com os incensários na mão, olhou para um lado, viu a ira de Deus se acender, e Deus disse: vou matar todo mundo. Aí um deve ter olhado para o outro assim, estreitou. Vamos continuar aqui, para já estar aqui mesmo, está na chuva, para se molhar. Aí vê uma parte do povo indo embora. Aí um outro deve ter: rapaz, uma parte do povo vai embora, e aí vai ficar? Bora ficar aqui para ver no que é que vai dar. Com os incensários sacudindo. Aí daqui a pouco vem Moisés dizendo assim: se o chão se abrir, vocês vão entender quem é quem.
e o chão se abriu e todo mundo foi engolido. Aí eu fico pensando, eles com os incensários na mão, um conversando com o outro, dizendo: foi bom te conhecer, velho. Agora aqui não tem mais jeito não. O próximo da lista somos nós. Se você observar, veio na ordem certinha e só sobrou a gente agora. Mas foi bom te conhecer, foi muito bom. Não sei quais são os próximos capítulos dessa história, mas aí o texto diz, ó, que Deus mandou fogo abrasador do céu e consumiu os outros 250 líderes rebeldes. Percebe, irmãos? Por que nós temos que ter uma vida santa? O chão se abriu e o fogo que caiu, tudo isso foi movido pela fé. Se Moisés não tem esse nível de fé, nada disso teria acontecido. Os versos 37 ao 41, Deus diz para Eleazar, filho de Arão: pegue todos os incensários. Apareceu o incensário aqui? Pegue todos os incensários sobre os restos mortais que foram queimados, dos 250 líderes que foram destruídos e queimados, e peguem as brasas dos incensários e espalhem as brasas neste lugar, porque os incensários sim são santos. Lembram desse detalhe? Tem um momento, pastor Antônio, que eles, cheios de rebeldia, cheios de arrogância, ele diz: nós somos santos. Tem um momento que Moisés diz: olha, quem vai decidir quem é santo é Deus, amanhã. E chega um momento que Deus diz quem é santo. Diga: os incensários. Está aí. Pois os incensários são santos. Aí o texto diz assim, ó. Chegou aí? Aqui, ó. Deus é mais forte. Aqui, ó. 250. Balançando esse negócio aí. Eu sou santo. Cheio de rebeldia. Eu sou santo. Eu sou escolhido. Eu sou chamado. Entre o homem e o incensário, quem foi que Deus chamou de santo? O incensário. Isso ficou provado que eles não eram santos coisa nenhuma. Era coisa da cabeça deles. Depois batam o bronze dos incensários e revistam de bronze todo o altar, pois os incensários são santos e foram consagrados ao Senhor. Ó, isso aqui foi consagrado a Deus. Isso aqui foi consagrado a Deus. Isso aqui que eu estou usando foi consagrado a Deus. Esses instrumentos aqui são consagrados a Deus. Esse altar é consagrado a Deus. Essa cadeira que você está sentado aí foi consagrada a Deus. Amém? Esse templo aqui foi consagrado a Deus. Isso quer dizer o que, bispo? Temos que ter santidade, respeito e reverência pelas coisas de Deus. Não se trata as coisas de Deus de qualquer maneira, porque corremos um sério risco. Peguem, batam todos os incensários, 250 incensários, tudo de bronze, e depois vocês vão revestir o altar todo de bronze. Quem já viu o templo de Salomão da Igreja Universal lá em São Paulo? Quem já viu? Irmãos, aquilo lá é gigante. O povo de Israel veio aí e disse que as medidas são iguaizinhas ao templo de Salomão. Diz que é igualzinho. Inclusive de Macedo e a igreja recebeu medalhas de honra, e eles têm um pacto com Israel, um pacto pela beleza e
o respeito em fazer as medidas exatas do templo de Salomão. Então o templo lá, que tem lá em São Paulo, que é o mesmo templo de Salomão, o templo era gigantesco. Aí o texto está dizendo que Deus resolveu pegar o bronze todo e revestir o altar todo de bronze. E tem gente que acha que é luxo revestir o altar de carpete. Para que esse luxo todo? Aí Deus vem e diz assim: não, eu quero de bronze. Deus guarde a nossa alma se um dia Deus resolver que quer esse altar de bronze, irmãos. Que eu não sei nem onde é que existe bronze. Ouro eu sei que vocês têm, prata também. Mas se tiver alguém que tenha bronze aí, levanta a mão e diz: eu tenho bronze. Vai dizer o quê? Vai dizer não, quem tem bronze não vai dizer não. Eu falei que um dia eu posso resolver, né? Deus disse que é para poder revestir de bronze. Alguém aí vai dizer que tem bronze? Vai não. Se tiver não vai falar não. Na verdade, irmãos, eu já vi ouro e eu já vi prata, mas eu não recordo se eu já vi bronze. Alguém já viu bronze? É bonito? Brilha? É bem inferior? O bronze? Inferior ao ouro, inferior à prata? Então dá para a gente cobrir aqui de bronze. Diga glória a Deus. E agora o caminho para o final, para o encerramento, Números 16, do verso 41 ao 50, vai falar agora sobre a revolta da nação. Os versos 42 ao 50 revelam que depois disso tudo, irmãos, depois disso tudo que aconteceu, tanta morte, tanta destruição, o texto diz que ainda teve uma outra rebelião geral contra Moisés e Arão, onde eles dois tiveram que correr para dentro da tenda do encontro, onde a nuvem e a glória de Deus desceu para proteger eles dois. Perceba, irmãos, que depois de tudo isso que aconteceu, agora foi a nação que resolveu se revoltar e queriam matar Moisés e Arão. Moisés e Arão tiveram que correr para dentro da tenda do encontro. Quando eles dois correram para dentro da tenda do encontro, a glória de Deus desceu de novo e fechou a porta para proteger eles dois. Aqui ninguém entra, neles dois aqui ninguém toca. Vai aparecer os textos aí, vocês vão ver aí. Essa nova rebelião deixou Deus tão irado que ele mandou um tipo de epidemia, um tipo de praga sobre todo o povo e prometeu que iria acabar com todo mundo dessa vez. Somente Moisés e Arão estavam protegidos aonde? Diga, dentro da tenda. Diga, dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo nós estamos protegidos. A seta até vem, o dardo vem, mas Deus nos guarda. Amém? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa frase é uma frase muito usada aqui na igreja. Essa nova rebelião, já falei isso aqui, mas quando Moisés e Arão viram do lado de fora as pessoas gritando de dor e caindo mortas na rua, usaram a oração, a humilhação e a fé, mais uma vez, e se prostraram diante de Deus com o rosto na terra. Irmãos, o coração desse Moisés é diferenciado demais. O pastor Anderson agora é uma nação que resolve matar eles. Se Deus não permite eles entrarem na tenda e a glória de Deus desceu, o povo ia matar Moisés e Arão. Mas quando eles dois puxaram a cortina, que olharam para o arraial e começou a ver um cai morto, um cai morto, um cai morto, um cai morto, por causa da epidemia. Olha o que o texto diz aí. Moisés teve a revelação, depois que se humilhou, junto com seu irmão, pela fé, através da oração. Moisés teve uma revelação de Deus. Ele disse para o sacerdote Arão: depressa, meu irmão, pegue fogo no altar, coloque no seu incensário
e faça sacrifícios pelos pecados deste povo, antes que todos eles morram. Vai rápido, porque a epidemia mortal já começou a matar todos eles. Arão correu depressa, conforme foi orientado, pegou fogo no altar, pôs no seu incensário e foi para o meio do povo, que queria matar ele e matar seu irmão Moisés. Ofereceu pela fé sacrifício para Deus entre os corpos que já estavam mortos e os que ainda estavam vivos. Percebe o que é uma pessoa santa? É uma pessoa que não guarda mágoa, é uma pessoa que não guarda ódio, é uma pessoa que não guarda rancor, é uma pessoa que não guarda o mal dentro de si, é uma pessoa que conhece e pratica o princípio do perdão, o princípio do amor. Eles estavam guardados, eles estavam protegidos, eles poderiam cruzar os braços, aí ó, estavam querendo matar a gente aí ó, não. Arão, ele pega o seu incensário, não sei qual foi o tipo de sacrifício que ele ofereceu, saiu de dentro da tenda. Moisés ficou dentro da tenda intercedendo, ele saiu de dentro da tenda, foi para o meio do arraial, no mesmo lugar que tinham já vários corpos caídos, mortos, e alguns vivos, acometidos pela epidemia. Ele começou ali a oferecer sacrifício a Deus, pedindo perdão, não por eles, mas pedindo perdão pelo povo, pedindo perdão pela nação. E o texto diz: e Deus ouviu a oração de Arão. Diga glória a Deus. Deus vai ouvir a sua oração. Ore com fé que Deus vai ouvir sua oração. Deus recebeu o sacrifício, recebeu o cheiro do incenso com fogo santo tirado do altar, e fez cessar a epidemia, e fez cessar a praga. Diga glória a Deus. Mesmo assim, como o motim agora é de uma nação inteira, o texto vai dizer que 14.700 rebeldes naquele dia morreram da epidemia. Teve 14.700 que não deu tempo de Arão interceder e de Moisés interceder. Talvez alguém diga assim: bem pouco, eles não se levantaram contra os homens de Deus. Bem pouco não. Olhe para alguém e diga: para Deus, até uma alma é importante. Irmãos, do livro de Êxodo até o livro de Números, a Bíblia nos mostra como os problemas começam, em especial nas igrejas, e vão crescendo no meio do povo de Deus. Porque você vai perceber o momento Zípora, a esposa de Moisés, se levantando contra Moisés, como se Moisés tivesse culpa da circuncisão e do sangue derramado, do prepúcio de Gerson. Você vai ver Faraó, que segundo os historiadores era meio irmão de Moisés, se levantando contra Moisés para não libertar o povo. Você vai ver Oséias, que depois foi chamado de Josué, em um dado momento, duvidando da justiça de Moisés. Por quê? Porque de 70, tiveram 2 que ficaram fora do arraial, e ainda assim foram abençoados pelo Espírito que estava em Moisés. Você vai ver no livro de Êxodo, o povo que saiu do Egito, se levantar contra Moisés o tempo todo. Que saudade do pepino, que saudade da cebola do Egito. Você vai ver Arão e Miriam se levantando contra o seu irmão, no capítulo 12 do livro de Números. Pregamos hoje a respeito de Corá e os 3 Rubenitas e seus familiares, que também se levantaram contra Moisés e Arão. Pregamos hoje sobre 250 líderes escolhidos, que também se levantaram contra Moisés e Arão.
E pregamos hoje sobre uma comunidade inteira, uma nação, que resolveu também se levantar contra Moisés e Arão. E o tempo inteiro Moisés usou a fé e a compaixão por este povo. Diga glória a Deus. Irmãos, o que há no coração humano? O que há no nosso coração? O que há no coração humano que tão facilmente segue a vontade da multidão e desobedece a palavra de Deus? O que será que tem dentro do meu coração, dentro do seu coração, que tão facilmente a gente termina sendo seduzido pelas vozes em nossa volta e desobedecemos a vontade de Deus? A verdade é que precisamos de ajuda de Deus para aprender com os nossos erros e assim sermos salvos. Olhe para alguém e diga: nós, na verdade, precisamos mesmo da ajuda de Deus. Diga: para aprendermos com os nossos erros e termos o direito à salvação. Você pode aplaudir Jesus. Mas apesar de todos esses levantes sobre Moisés, ele sempre manteve sua fé e sua confiança abalizadas em Deus. Guardem isso. Não deixem sua fé morrer. Não deixe que o fogo de Deus dentro de você venha se apagar. Olhe para alguém e diga: não deixa, não permita que a sua fé venha morrer. Diga: não permita que o fogo de adoração dentro de você venha se apagar. Aplauda o Senhor Jesus.